a teologia, sendo aproveitado pela teologia, as figuras de Platão e Aristóteles. Então, Sócrates nem tanto, porque Sócrates ele começa a desenvolver o seu método, e aí quem vai nos descrever, né, discursos e o método de Sócrates vai ser Platão. Então você tem Sócrates aí como o grande início, né, dessa forma de filosofia, não centrada mais no cosmos, mas centrada no homem, antropocêntrica. E aí com Platão você já vai ter um desenvolvimento posterior com algumas ideias interessantes que vão sendo aproveitadas. Então, tanto com Platão quanto com Aristóteles. Então, com os dois você vai ter muito desse conteúdo filosófico que vai ser absorvido pela teologia. Primeiro Platão, que vai ser absorvido por Agostinho. Então, Agostinho de Hipona, ele mergulha, né, nesse mundo platônico e ele aproveita muito dessas ideias na teologia. Ele vai falar do mundo das ideias, né, da metafísica, e vai associar isso, né, à teologia, desenvolvendo argumentos muito importantes. Futuramente, né, então, Agostinho de 400 da era cristã e Aristóteles e Tomás Aquino, depois de Agostinho, Tomás Aquino já de 1200 mais ou menos da era cristã, lá na Alta Idade Média. Aí Tomás Aquino vai pegar agora Aristóteles. Então Agostinho muito de Platão e Tomás Aquino muito de Aristóteles. Aristóteles geralmente era desprezado, era um tanto desprezado pelos teólogos da época, porque ele desenvolveu um conteúdo que era muito mais voltado para as áreas da ciência. Inclusive a divisão de exatas, humanas e biológicas tem início com as pesquisas dele. Inclusive Aristóteles, é interessante a forma, o método dele, ele legou para as próximas gerações não tanto dogmas, né, conhecimento dogmático. Eu tenho até um livro lá de Aristóteles, um curso de Aristóteles, de aristotelismo, que é bem amplo. Só que, mais do que isso, ele legou perguntas. Então tem um vasto livro de Aristóteles que é só sobre perguntas. Perguntas onde a partir dali você tem um gatilho para várias pesquisas. A partir dali, para responder aquelas perguntas, a galera pode suar a camisa ali e pode desenvolver várias pesquisas. Então Aristóteles não era muito aproveitado pela teologia, até por esse caráter, né? E essa pesquisa minuciosa que ele faz, né, de uma forma universal, sobre diversos temas. Então Platão sempre foi muito mais aproveitado, era muito mais interessante, a questão do mundo das ideias, da metafísica, era fácil aproveitar isso, espiritualizando, né, trazendo para uma ideia de mundo espiritual, mundo material, tudo mais. Mas aí Tomás Aquino abraça o desafio. Você já tem grandes escolas de teologia desenvolvidas, inclusive a teologia era a mestra das ciências. Então, às vezes o cara, quando queria chegar no topo acadêmico, né, da sua formação acadêmica, em algum momento ele ia ter que estudar teologia. Então ele podia entrar pelo campo que fosse, mas para chegar na coroa da cátedra, ele tinha que entrar para a teologia, tinha que ter domínio da teologia. E é exatamente nesse ambiente no qual a teologia é a mestra das ciências, é onde Aristóteles vai desenvolver a sua obra magna, que é a Suma Teológica. Na Suma Teológica, ele vai versar sobre uma gama de assuntos extraordinária. Ele vai desenvolver uma teoria, tá certo? Uma tentativa de explicação fundindo Aristóteles e a Sagrada Escritura e os dogmas da igreja. Ele estava imerso no mundo católico, né? Então ele está dentro desse catolicismo apostólico romano. Então, claro, ele tem uma linguagem católica, né? Então, quando você lê Aristóteles, você lê Tomás Aquino, você tem que passar um filtro, né, naquela argumentação tipicamente católica. E aí você entende que ele está nesse mundo católico, então ele pensa dessa maneira. Mas o que ele fez, pegando muito conteúdo de Aristóteles e adaptando, tornando útil, aplicável à teologia, é muito, muito interessante. E aí você tem também outra característica, que é a teologia desenvolvida no cristianismo do mundo ocidental, romano, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, e a teologia desenvolvida no Oriente, na Igreja Ortodoxa do Oriente. Então as igrejas já estavam divididas nessa época. E no Oriente você tem uma teologia muito mais espiritualizada. Eles não se importam com muitas definições, com muita especulação. Especular sobre... Você vê,
Tomás Aquino foi o único cara, quando eu estava dando aula de angelologia, tentando alguém que tenha trazido explicações mais profundas sobre a estrutura angelical, o corpo dos anjos, esse tipo de coisa, eu só achei quando eu consegui pesquisar em Tomás de Aquino. E aí Tomás Aquino, o que ele vai fazer? Bíblia, né? E um pouco de aristotelismo. Ele vai tentar mesclar os dois para trazer hipóteses sobre essas questões. Então a Bíblia não é muito clara a respeito. Então a Bíblia dá algumas diretrizes, aí você fica dentro delas, para você não construir uma heresia. Você se mantém dentro daquelas diretrizes da Bíblia. Mas nesse meandro, a Bíblia não vai ser muito específica. E é onde você precisa especular. E aí Aristóteles é perfeito para isso. Que ele vai pegar exatamente toda essa linguagem filosófica. Aristóteles, Tomás Aquino. Tomás Aquino é perfeito para isso, porque ele vai pegar essa linguagem filosófica de Aristóteles e ele vai aplicar aqui. Aristóteles falou que tal, a substância, né, a essência, o ato, o acidente, ele vai pegar todas essas linguagens típicas dessa filosofia e vai tomar de emprestado para a teologia. Pode ser muito bom? Que é onde ele vai conseguir, olha, isso aqui não é Bíblia, não é um versículo, não é um texto revelado, mas é uma hipótese plausível, é algo que pode trazer um esclarecimento, um entendimento, e aí é onde se torna muito útil, muito útil. Então, ele foi muito útil para a teologia, inclusive os reformadores, mesmo saindo da Igreja Católica, né, se livrando de todo esse mundo católico, eles não puderam jogar fora esses grandes exponenciais da teologia. Eles usaram Agostinho, eles usaram Tomás Aquino, usaram Pedro Abelardo, Anselmo da Cantuária, usaram toda essa galera. Por quê? Porque muito daquilo que eles disseram estava certo. De fato, fazia sentido. Era uma boa estrutura de pensamento. Aí você tem que passar um filtro, tirar a apologia que eles fazem da Igreja Católica, você tira isso e usa aquilo que é útil para nós, que é o que ele está fazendo aqui. Ele está exatamente fazendo esse uso aqui para tentar nos dar alguma base de pensamento a respeito de coisas que são do mundo espiritual, a existência de Deus, a natureza de Deus, tá certo? O tempo, né, a eternidade de Deus. Então, está aproveitando disso para que nós possamos ter um meio, né, um modo de trabalhar com esses temas tão fora da nossa realidade, né? Maneiras de demonstrar a existência de Deus, página 36. A existência de Deus não é apenas objeto de fé, mas também de razão, pois ela pode ser demonstrada por meio de argumentos racionais. A partir da argumentação de Aristóteles, olha aqui, a partir da argumentação de Aristóteles, Tomás Aquino explicou isso de forma mais ampliada. Para fundamentar seu argumento em prol da existência de Deus, Tomás de Aquino disse que uma proposição, aí tem lá embaixo, proposição, declaração verbal ou escrita. Declaração verbal ou escrita é uma proposição. Uma proposição, declaração verbal ou escrita, pode ser evidente de dois modos. Primeiro, em si mesma e para nós. Primeiro, em si mesma e para nós. Segundo, em si mesma, mas não para nós. E é onde você vai ter a proposição verbal ou escrita, ela é evidente, autoevidente. Primeiro, em si mesmo e para nós, ou seja, todos estão de acordo, facilmente. Todos conseguem fazer o mesmo teste e chegar às mesmas conclusões. E aí ele vai usar aqui, por exemplo, a questão do limão. O limão é azedo. Eu digo para você, olha, o limão é azedo. Aí como que você consegue constatar a mesma coisa? Chupa um limão. Realmente ele é azedo. Então essa é uma declaração. A minha proposição, o limão é azedo. Você consegue facilmente chegar na mesma conclusão do que eu. Então ela é autoevidente em si mesma e para qualquer pessoa. É aberta, tranquila. Agora uma outra proposição que é um pouco mais complicada e que vai necessitar aí de um pouco mais de investigação é, por exemplo, acerca da existência de Deus. Eu posso dizer para você, olha, eu tenho certeza que Deus existe. E aí você pode perguntar para mim, tá, como? Mostra para mim, mostra Deus para mim, né? Ou deixa eu tocar em Deus, já que ele existe. Então quando você coloca essa questão, mesmo que para mim não reste dúvidas da existência de Deus, todas as evidências e tudo mais, mas
essa declaração, ela é auto-evidente para mim, mas não necessariamente para você. Então você pode talvez não reconhecer, não dar valor ao meu testemunho. Eu digo para você, eu sinto a presença de Deus, eu sinto o mover de Deus na minha vida, eu sinto alegria, eu sinto perdão, eu oro, Deus fala comigo, Deus revela coisas para mim. Então eu posso dar todas essas declarações para você. E mesmo que eu tenha autoridade, não necessariamente você pode ratificar essa autoridade, ratificar essa declaração. Tá, você está dizendo tudo isso. Isso pode, inclusive, relativismo. Isso pode ser verdade para você, mas não necessariamente é verdade para mim. Fala, não estou dizendo que você está mentindo. Eu estou dizendo que isso é verdade para você. Que você vê isso, você sente isso, você vivencia isso, mas eu não vivo, eu não sinto, eu não vivencio essa realidade. Então isso é uma realidade particular sua. Aí relativizou a questão, né? Para você é verdade, mas para mim não necessariamente. E aí onde entra essa questão. Por isso que ele vai desenvolver aqui essas diversas evidências. Então, evidências que podem ser colhidas no campo do cosmos, né? A natureza. Dentro da natureza, aí entra criacionismo científico. Existe a possibilidade, é plausível a possibilidade de um universo autoexistente, de uma matéria autocriada, autogeradora, de um encadeamento de eventos que não tenha sido causado pelo nada. O nada causou alguma coisa, o nada alguma vez produziu alguma coisa. E aí quando você começa a fazer essas investigações, você vê que o livro de Deus chamado Natureza, o Cosmos, ele nos fala acerca de uma causa criadora, uma causa geradora. E aí o criacionismo científico se detém aí, fala, olha, isso aqui não pode ter surgido do nada, isso aqui não pode ter surgido, por acaso, isso aqui não pode ter surgido sem um causador. É necessário, para que toda essa estrutura funcione e exista, uma causa, tá certo? Um ato. E aí quando você chega a essa conclusão, já é uma prova para nós, já é uma evidência para nós, uma evidência fortíssima. Você fala, olha, no cosmos tem evidência de Deus, tem evidência de uma inteligência criadora, tá certo? Tem evidência de um ser criador. E aí você parte para provas cosmológicas, provas antropológicas, aí você vai para o homem. Você vê o ser humano distinto de todos os outros demais seres da natureza e com características peculiares que demonstram ser ele imagem e criatura de Deus. Então, como Deus criou no princípio, né, minha imagem, tá certo? Conforme a minha semelhança. Aí você vê aspecto da moralidade humana, da inteligência humana, tá certo? Da racionalidade humana, né? Coisas que o distingue de outros seres. Aí você fala, olha, no cosmos, ou seja, né, no universo, tem evidências acerca de Deus. No ser humano, também tem outras evidências acerca de Deus. Você tem uma revelação, tá certo? Quando Deus entrega a nós, por meio da revelação, da Sagrada Escritura, textos, tá certo? Comprovados com informações verídicas, comprovadas arqueologicamente, comprovadas por diversas áreas do conhecimento humano, que demonstram ser fidedignos e que falam de Deus. Então você tem uma revelação cosmológica, antropológica, tá certo? Uma revelação especial da Sagrada Escritura, e ele fala até de outros argumentos, como o argumento ontológico de Anselmo da Cantuária. Aí esse argumento ontológico, ele é um pouco chato para nós de entender. Por quê? Porque ele está dentro daquela argumentação que foi desenvolvida antigamente e que hoje não está tanto em uso mais. Então a gente estranha um pouco quando tem contato com esse tipo de argumentação, porque não é mais do nosso contexto, não é mais da nossa época, mas ela foi muito importante e ela não foi refutada. Então, é antiga, mas só porque é antigo não é verídico, só porque é antigo não tem mais valor. Sim, é antigo e não foi refutado, continua sendo verdadeira. E aí ele desenvolve, em si mesmo para nós, tá certo? Uma proposição é evidente quando o atributo está inserido no sujeito. Se eu digo que o limão é azedo, isso é evidente. Por quê? O atributo azedo está inserido no sujeito limão. Essa proposição não precisa ser demonstrada porque todos sabem. É só provar um limão e você chega a essa conclusão. Em si mesmo, mas não para nós. Quando a pessoa não conhece a natureza do sujeito e do atributo. A proposição, embora seja evidente em si mesmo,
não será evidente para essa pessoa. Ela será evidente somente para as pessoas que têm conhecimento do sujeito e do atributo. Se eu digo que todo homem tem alma, embora essa proposição seja evidente em si mesma, ela só pode ser conhecida por aqueles que sabem o que é alma. Então vai demandar um pouco mais, né, de avanço, um pouco mais de experiência, de exame dessa proposição. Então é evidente